Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, bom dia, ouvintes. Bom, ontem você acompanhou com a gente aqui de São Paulo mesmo e comentou os reflexos políticos dessa greve do metrô e da CPTM, também da Sabesp. A greve acabou, mas a gente teve um pronunciamento do governador Tarcísio de Freitas sobre a greve, alegando que ela foi política, criticou o movimento e elogiou o trabalho de concessionárias que atuam nas linhas afetadas pela greve. Vamos ouvir o que ele disse. Olha, nós estamos entrando em greve porque nós somos contra a desestatização, contra a concessão de linhas. E quais são as linhas que estão disponíveis hoje? Justamente as linhas concedidas são as que estão funcionando. Nós vamos continuar estudando concessões. Nós temos a convicção inabalável que a gente vai prestar o melhor serviço possível. Não é esse tipo de movimento egoísta, abusivo, ilegal que vai nos afastar do objetivo. Tá aí. E hoje, a gente está atualizando desde cedinho essa informação. Na verdade, não é nem hoje, desde ontem, quando a greve ainda estava acontecendo, a linha 9 Esmeralda, que é uma das elogiadas, uma das privatizadas, voltou a dar problema, está com uma falha elétrica e trens operando por uma via só, Eliane, entre as estações Morumbi e Cidade Universitária, está um caos por lá. Olha, ontem foi curioso, porque eu fui para o aeroporto, de Higienópolis até o aeroporto de Congonhas, sem o menor problema. No meio da tarde e sem o menor problema. O trânsito correndo livre, correndo bem na ida para o aeroporto. Agora, no sentido contrário, o trânsito estava todo parado. E isso aí é uma queda de braço que tem um viés também político. Um viés político que põe a privatização versus a estatização ou reestatização. Então, o governo federal, o governo do PT, do Lula, tentando reduzir os processos de privatização, cortando 10 processos de privatização da lista, e o Tarcísio Gomes de Freitas no sentido contrário em São Paulo. Isso já faz parte também do racha da sociedade brasileira, da radicalização do processo político e projeta um pouco o que vai acontecer não apenas nas eleições do ano que vem para as prefeituras, inclusive a principal prefeitura, a joia da coroa, que é a Prefeitura de São Paulo, mas também a própria eleição presidencial, que vai ser muito em torno desse tipo de tema, privatiza, não privatiza, Estado forte, Estado light, enfim, essas coisas todas. Mas o fato é o seguinte, ontem a gente estava falando que era ruim para o governador, mas eu tenho que acrescentar o outro lado agora também. É ruim, mas é bom. É ruim, porque greve nunca é bom. E não foi só greve do metrô, da CPTM, também tem greve da USP, tem a greve agora prometida da Embraer. Todos esses movimentos acabam refletindo no mau humor da população e esse mau humor costuma recair sobre os governantes, sobre o executivo. Isso é de um lado. Do outro, os sindicalistas não estão percebendo que isso pode mobilizar ainda mais a direita, a turma do Tarcísio, a turma bolsonarista. Isso, eles estão muito mobilizados, a gente vê que eles estão mobilizados, inclusive para as eleições dos conselhos tutelares, estão mobilizados para escolher os advogados que tentaram o golpe de 8 de janeiro, eles estão mobilizados. E esse tipo de atuação dos sindicatos fazendo greve
isso é um alimento, é um estímulo à direita e fortalece o discurso da direita para uma sociedade que não quer greve, quer que as coisas funcionem. Então é aquela história, vai ter e já está tendo uma guerra de narrativa e uma guerra, uma disputa pela população contra ou a favor desse tipo de ação. Muito bem, ficou muito claro aí essa guerra de narrativas já ontem, e só para completar o registro aqui, que eu estava citando dessa linha que hoje está com problemas, a concessionária, que é Via Mobilidade, fez boletim de ocorrência, está relatando aqui, pedindo uma investigação de um suposto vandalismo. Então vamos acompanhar também essa parte policial que é importante, né, Eliane? Pois é verdade, Heisen, você coloca bem, porque é o seguinte, você vê que a greve é exatamente contra a privatização, e aí uma linha privatizada pifa exatamente no dia da greve, então a primeira suspeita, mesmo que seja uma mera suspeita, é de que isso tenha tido uma ação criminosa. Então vai começar também essa paralisação aí, já é uma divisão de esquerda e direita, e essa questão dessa linha tem que ficar muito claro o que aconteceu, porque senão isso é muito parte forte da narrativa, de um lado e do outro. Um lado dizendo, tá vendo, privatiza e quebra tudo. Né? E o outro dizendo, tá vendo? Eles quebraram para fortalecer a narrativa deles. Olha só como tudo passa pela política, né, Raíssa? É isso aí. Bom, Eliane, vamos para alguns assuntos de Brasília também, começando pelo ministro Nunes Marques do STF, numa decisão monocrática. Ele suspendeu as quebras de sigilo do ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez. E é um dos alvos da CPMI do golpe, né, Eliane? Como é que fica a CPMI agora diante dessa decisão? Pois é, você sabe que o ministro Nunes Marques, que é o mais bolsonarista, e desculpem a expressão, mas o mais cara de pau lá do Supremo Tribunal Federal, ele é uma figura muito, muito, muito polêmica, né? Já tem gente aí investigando a relação dele com o governo Bolsonaro, porque ele é desses que é suspeito de sair empregando a parentada, os amigos lá no Nordeste, e ele vota sempre contra. Então o Supremo tem 11 votos, costumeiramente tem 10-1, ou 9-2, porque o outro ministro bolsonarista, que é o André Mendonça, ele é mais técnico, ele é mais cuidadoso, então às vezes ele vota para um lado, às vezes para outro, às vezes fica no meio termo. Faz um voto meio em cima do muro, mas o Nunes Marques não, e essa decisão dele é uma decisão gravíssima, porque ele diz que não tem nada a ver, nada indica que tem que pedir a quebra de sigilo do Silvinei Vasquez, né? Então ele suspendeu a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra de sigilo telemático. Todas as quebras de sigilo pedidas pela CPMI, ele derrubou, alegando que, olha, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas, gente, o que tem de prova contra o Silvinei Vasquez, ele como diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, ele atuou claramente, escancaradamente, para impedir que os eleitores do Lula chegassem às urnas no dia da eleição. E mais, né, nas áreas onde o Lula
era campeão de votos. Tem toda uma narrativa. Uma reunião no Ministério da Justiça em Brasília, depois a ida do ministro da Justiça para Bahia, reunido com a Polícia Rodoviária Federal, os pontos que foram escolhidos, o mapa que foi feito pela inteligência do Ministério da Justiça, ou seja, o Silvio Ney Vasquez é parte evidente, estridente da tentativa de um golpe contra as eleições, né? E aí o Nunes Marques suspende e agora a CPMI, que está no finalzinho, está entrando com recurso, né, para impedir, para reverter essa decisão do Nunes Marques. E com uma alegação técnica, porque a CPMI lembra que CPIs e CPMIs, ou seja, comissões parlamentares de inquérito, têm autonomia, têm poder de justiça e de polícia, ou seja, a CPMI agiu dentro da legalidade, dentro dos seus limites, e o Nunes Marques extrapolou os seus limites. Eliane, você falava há pouco aí da decisão do ministro Nunes Marques, que envolve a CPMI do golpe, mas ela está quase terminando. Ontem haveria um depoimento, foi lá o empresário Argino Bedin, conhecido como pai da soja do Mato Grosso. Ele é suspeito de financiar atos antidemocráticos, mas ficou calado lá diante da comissão. E a relatora, que é a senadora Elisiane Gama, ficou sem respostas durante a arguição que fez, mas também a deputada federal Jandira Fegali, que recebeu apoio do presidente da CPMI, deputado Arthur Maia. Vamos ouvir esse momento. Quantos caminhões do senhor e de seus familiares foram enviados para o acampamento aqui do 8 de janeiro? Eu vou exercer o meu direito de permanecer calado. O senhor não vai responder a nenhuma das perguntas? Vai sempre ficar exercendo o seu direito ao silêncio? Vou permanecer em silêncio. Tá. Senhor Argino Bedin, o senhor pode me dizer quem é Evandro Bedin? Prefiro ficar calado. Mas isso o senhor não pode ficar calado. Veja bem, o senhor está isento pela ordem do Supremo Tribunal Federal a não responder qualquer pergunta que o incrimine. Estão perguntando se o conhece, ao que me parece, um parente do senhor. Se o senhor ficar calado, o senhor vai estar negando a resposta de uma situação óbvia. Não tem nada que possa incriminá-lo conhecer os familiares em dizer quem é, se o senhor conhece um familiar, me perdoe. Eu conheço Evandro, é filho do meu primo. Tá aí, foi uma resposta aqui. Mas como é que vai terminando essa CPMI, hein, Eliane? Pois é, essa CPMI, depois de tantos depoimentos em silêncio, né? Chegam lá, não falam nada ou criticam, teve até general falando palavrão, etc. O problema é que a CPMI colheu muitos dados, tem muita quebra de sigilo, tem aí troca de mensagens comprometedoras, reuniu muito material, mas os depoimentos, aquela parte da CPMI que é pública, que é transmitida ao vivo, enfim, deixou a desejar. E no fim, houve também acordos entre o pessoal da oposição e o pessoal do governo para não haver depoimentos que seriam depoimentos importantíssimos, como, por exemplo, do general Braga Neto. O general Braga Neto, que foi ministro da Defesa, foi chefe da Casa Civil, foi vice na chapa do Bolsonaro, que esteve o tempo inteiro dentro do Palácio do Planalto no governo Bolsonaro. Houve um acordo e ele não foi convocado, e ele é uma figura-chave nessa história toda. Também o general Luiz Eduardo Ramos, que passou todos os 4 anos dentro do Palácio, em posições chaves, ouvindo tudo, participando de tudo, né? Então, teve toda essa concertação para evitar esses depoimentos, além do outro lado, não convocarem o ministro da Justiça do Lula, que é o ministro Flávio Dino,
que agora é cotado para o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles querem as imagens, a oposição, né, os bolsonaristas querem as imagens do 8 de janeiro, do Ministério da Justiça, eles querem tentar inverter a história, né, e dizer que o golpe aconteceu porque interessava e a parte do governo, a parte da esquerda, inclusive o Flávio Dino. Então, nesse acerto para cá, acerto para lá, a CPMI não vai avançar muito, até porque quem avançou muito foi a Polícia Federal, quem avançou muito foi o Supremo Tribunal Federal e, particularmente, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator dessas coisas todas. Então, a CPMI não tem a força e o impacto que teve a CPI da pandemia, que essa sim foi decisiva para recolher material, depoimentos e contar para a história o que aconteceu e como foi o governo Bolsonaro para que o Brasil fosse o segundo maior número de mortes do mundo na pandemia. Muito bem. Eliane, outro assunto do dia, está em curso uma discussão sobre o papel do STF, sobre critérios, mandatos até para ministros do STF. A gente vai ouvir aqui o que disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que defendeu que o Senado discuta a fixação de mandatos para ministros do Supremo. Isso depois de o presidente Lula definir o segundo nome para essa vaga que foi aberta com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Vamos ouvir o que disse o Pacheco. Essa é uma tese que eu já defendi publicamente, continuo a defender, acho que seria bom para o Poder Judiciário, para a Suprema Corte do nosso país, seria bom para a sociedade brasileira termos uma limitação do mandato de ministros do Supremo. Agora que já resolverá a segunda vaga de responsabilidade do presidente Lula, é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Essa é uma tese aplicada em outros países do mundo, é uma tese defendida por diversos segmentos, inclusive por ministros e ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho que é uma tese possível de ser debatida e discutida no Senado Federal. Mas já teve reação, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, que no antigo Twitter escreveu contra essa tese, né, Eliane? Pois é aquela história. É uma discussão a ser feita? Né? Como o Pacheco disse, o senador Rodrigo Pacheco, é verdade, os próprios ministros do Supremo defendem. O ministro Ricardo Lewandowski, quando saiu aos 75 anos, ele defendeu isso, ter mandato, porque não tem sentido, né? O Marco Aurélio Mello, por exemplo, foi indicado pelo então presidente Collor. O presidente Collor teve impeachment, foi saído da presidência rapidamente e o deixou no Supremo o seu primo, o Marco Aurélio Mello, que ficou mais de 30 anos no Supremo Tribunal Federal. Então, faz sentido essa discussão? Faz. O que está esquisito nessa história, Aysen e ouvintes? O que está esquisito é exatamente a oportunidade. Logo agora, por que agora, né? E aí o ministro Gilmar Mendes, que é o decano, é o ministro mais antigo da corte, publica no Twitter, aspas, após vivenciarmos uma tentativa de golpe, porque o pensamento supostamente reformista se dirige apenas ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, né? Então é aquela história. Por que o Senado Federal, com tanta coisa para se preocupar, cadê a reforma tributária? Né? Cadê a CPMI? Cadê os atos golpistas? Cadê tanta coisa? Ficar preocupado e focando no Supremo Tribunal Federal. E essa decisão de criar mandatos fixos para o Supremo, que eu repito, é uma discussão que
é legítima, pode ser feita, né, e tem que ser decidida por emenda constitucional, porque, além disso, há outros projetos. Tem aquele projeto que permite ao Congresso derrubar decisões da Suprema Corte que não sejam unânimes. Então, a gente acabou de falar do Nunes Marques. As decisões do Supremo não são unânimes. São 11 ministros e geralmente dá 10-1 a 10-2. O Nunes Marques vota sempre contra os colegas e isso já tira a unanimidade. Isso significa que o Congresso pode derrubar todas as decisões do Supremo. Então, Heisen, para concluir, é o seguinte: isso é uma guerra política, é uma discussão que pode ser feita, mas não nesse momento, um momento de atritos entre Câmara e Senado e entre Câmara e Senado juntos contra o Supremo Tribunal.